Lições da vida de Neemias, capítulo 2. Fervorosa oração. Neemias esperara 4 meses por uma oportunidade favorável de apresentar seu pedido ao rei. Durante esse tempo, embora seu coração estivesse carregado de dor, ele procurou mostrar-se alegre na presença real. Mas no período de retraimento de Neemias, ocultas da vista dos homens, muitas foram as orações, as confissões, as lágrimas, ouvidas e testemunhadas por Deus e os anjos. Os regulamentos das cortes orientais proibiam qualquer manifestação de tristeza. Nas salas de luxo e esplendor, todos deviam parecer alegres e felizes. A tristeza não devia lançar sua sombra sobre a face de qualquer assistente da realeza. Por fim, a tristeza que oprimia o coração de Neemias não mais pôde ser ocultada. Noites insones dedicadas à oração fervorosa, dias cheios de cuidados, entenebrecidos pela sombra da esperança que se adiava, deixaram marcas sobre o seu semblante. O agudo olhar do monarca, habituado a guardar ciosamente sua própria segurança, estava acostumado a ler fisionomias e penetrar disfarces. Vendo que alguma secreta preocupação se apoderara de seu servo, inquiriu repentinamente: "Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração." A pergunta encheu o ouvinte de apreensão. Não teria ficado o rei zangado ao saber que, enquanto externamente empenhado em seu serviço, o cortesão estivera colocando seus pensamentos longe dali, junto ao seu povo afligido? Não seria o ofensor privado da própria vida? E seu acalentado plano de restaurar Jerusalém, não estaria ele a ponto de ser aniquilado? Então, diz ele, temi sobremaneira. Com lábios trêmulos e olhos lacrimejantes, ele revelou a causa de sua tristeza. A cidade, que era o lugar do sepulcro de seu pai, estava desolada, as suas portas consumidas pelo fogo. A tocante argumentação despertou a simpatia do monarca. Sem lhe ferir os idolátricos preconceitos, outra pergunta abriu a oportunidade que Neemias longamente esperava. "Que me pedes agora?" Entretanto, o homem de Deus não respondeu, enquanto não pediu primeiro o apoio daquele que é mais alto que Artaxerxes. Então, diz ele, orei ao Deus dos céus. Neemias tinha uma sagrada tarefa a cumprir, e ela requeria auxílio do rei. Por isso queria apresentar o assunto de tal maneira que conseguisse a aprovação e garantisse cooperação. Nessa breve oração, Neemias se introduziu na presença do Rei dos Reis e teve do seu lado um poder capaz de mudar os corações, como são desviados os cursos de água. Que preciosa lição é essa para todos os cristãos! Quando expostos a dificuldades ou perigos, mesmo quando cercados por aqueles que não amam ou temem a Deus, o coração pode elevar seu clamor por ajuda, e há alguém que se comprometeu vir em nosso auxílio. É esse tipo de oração sobre a qual Cristo falava quando disse: orai sem cessar. Não devemos fazer da oração por socorro um substituto para o culto público, a adoração familiar ou a devoção particular, mas é um recurso à disposição do cristão, em circunstâncias em que outras formas de oração podem ser impossíveis. Os que labutam nas absorventes atividades da vida, assoberbados e quase subjugados pelas perplexidades, os que viajam por mar e por terra, quando ameaçados por algum grande perigo, podem clamar pela proteção do céu. Sob todas as circunstâncias, em cada condição, a pessoa carregada de dor e cuidado
ou ferozmente assaltada pela tentação, pode encontrar segurança, sustento e socorro no infalível amor e poder de um Deus que cumpre suas promessas. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Ninguém que vá ao Senhor com sinceridade de coração ficará desapontado. Como é maravilhoso que possamos orar eficazmente e que mortais indignos e errantes possuam o poder de apresentar a Deus os seus pedidos. Que poder mais elevado seria possível o homem pedir do que este, estar unido ao Deus infinito? O frágil e pecaminoso ser humano tem o privilégio de falar ao seu Criador. Pronunciamos palavras que alcançam o trono do Rei do Universo. Intimamente desabafamos o desejo de nosso coração. Então saímos e andamos com Deus, como fizeram Enoque e Neemias. Podemos falar com Jesus ao caminhar e ouvi-lo responder: estou aqui, exatamente à sua direita. Podemos andar na companhia de Cristo. Quando empenhados em nossos trabalhos diários, podemos exalar o desejo de nosso coração de maneira inaudível aos ouvidos humanos. Mas essas palavras não amortecerão em silêncio, nem serão perdidas. Coisa alguma pode sufocar o desejo do coração. Ele se ergue acima do burburinho das ruas ou do barulho das máquinas e chega até as cortes celestiais. Nesse momento, falamos com Deus e nossa oração é ouvida. Cumpre-se a promessa: pedi, portanto, pedi e recebereis. Neemias e Artaxerxes encontravam-se face a face. Um servo, filho de um povo oprimido, o outro, rei do grande império do mundo. Mas infinitamente maior do que a diferença de posição era a distância moral que os separava. Neemias aceitara o convite do Rei dos Reis: que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. A silenciosa oração que elevou ao céu era a mesma que dirigira por muitas semanas, para que Deus atendesse sua petição. E então, encontrando coragem no pensamento de que tinha um amigo onisciente e onipotente que operaria em seu favor, o homem de Deus tornou conhecido ao rei o desejo de ser por algum tempo dispensado de seu cargo na corte e de autorização para reconstruir os lugares assolados de Jerusalém, tornando-a mais uma vez uma cidade forte e protegida. Resultados notáveis para a cidade e a nação judaica dependiam desse pedido. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, disse Neemias, o rei atendeu os meus pedidos.